Emocionante, acho que é a palavra que define a volta de Chaves à TV aberta. Acho que é a palavra mais correta, mistura de nostalgia com saudade, com infância. Eu que sou de uma geração até mais nova, tenho apenas 27 anos, de fato, acho que devo ter sido uma das últimas gerações que cresceu assistindo Chaves e sofreu muito com essa saída repentina lá desde 2020. Eu pensei em fazer vários formatos de vídeos, a gente vai falar sobre a audiência do Chaves, vamos falar aqui, chegou a liderar em uma determinada praça, em uma determinada capital, mas a gente precisa trazer para esse vídeo de hoje o sentimento de ter Chaves de volta na televisão brasileira. E foi um grande retorno, apesar dos pesares. A audiência poderia ter sido bem melhor, mas por um fator, mesmo assim, foi surpreendente. E eu vou já falar o que é. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal. Este é o Guerra da Audiência. Aqui a gente fala muito de mídia, de TV, de rádio, internet. O grande vídeo da volta desse canal foi um vídeo de Chaves e eu não poderia deixar de fazer esse vídeo. Muita gente, eu vi alguns relatos aqui na internet falando que lembrou de grandes momentos da infância e eu não fui diferente. Cresci assistindo Chaves. Era um dos entretenimentos que a gente tinha na época disponíveis pra gente ali em alguns momentos na programação do SBT, seja à tarde, no início da noite, no início da tarde, no início do dia, no sábado ou no domingo. Fazia a gente sorrir em vários momentos. E hoje a gente voltou a ter a exibição, depois a aquisição dos direitos novamente por parte do SBT junto à Televisa. No início do mês passado tivemos a informação e desde então começou toda aquela situação de quando é que vai voltar, quando é que vai voltar. Voltou de fato esse dia 12 de outubro de 2024. Ele entra para a história e eu acho que esse sentimento mesmo, que não só para quem gosta de Chaves, mas para quem acompanha a televisão em si. Porque mostrou que um produto lá da década de 70 ainda hoje é um canhão de audiência. Essa é a realidade. E não só de audiência da própria TV aberta, mas aqui de rede social também. Vamos lá? Vamos falar sobre os números da audiência? Depois deste breve desabafo, eu lembrei de muitas coisas. Me teletransportei para os meus 10, 11 anos, ali até antes, com 8 anos de idade, assistindo Chaves. Lembro muito, muito, muito bem mesmo. E eu lembro muito bem de umas aspas da minha mãe, de umas aspas dela com uma amiga dela. Eu tinha um amigo na infância que a gente assistia muito Chaves, a gente se reunia para assistir Chaves, seja ele lá em casa ou eu lá na casa dele, dependendo da situação. Cada um só tinha uma televisão em casa, então quando a mãe dele estava assistindo novela, ele vinha assistir na minha casa, ou então eu ia assistir na casa dele quando a minha mãe estava assistindo alguma outra coisa, principalmente a novela ali na faixa das 6 horas da noite. E aí o que é que as mães falaram, né? Minha mãe e a mãe desse meu amigo, disseram que e quando eles crescerem, que eles virarem adultos, o que é que eles vão fazer? A gente, assistir Chaves. E hoje eu tô aqui com essa possibilidade de comentar, né? Mas vamos nessa. Foi um sucesso de audiência e eu vou colocar na tela para você. A gente começa com essa informação aqui da liderança, picos de liderança em audiência. O site é o Teleguiado, tá na tela para você. O retorno do seriado Chaves garantiu ao SBT no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 3 minutos de liderança em audiência. Isso já no finalzinho, né? Começou com o Chapolin por volta de 1h15 e finalizou com o Chaves ali às 2 horas até 3 horas, exibindo a saga Acapulco, que é um dos episódios mais legais e emocionantes de Chaves, né? Vamos aos números aqui, ó. Às 2h29, o SBT assumiu a liderança com 5,5 contra 5,3. Às 2h30 da tarde, 5,5 contra 5,3 mais uma vez. E às 12h41, a parcial de 4,9 a 4,7. É importante lembrar que esses dados podem ser corrigidos na segunda-feira no consolidado, né? O consolidado do fim de semana só sai na segunda-feira. Mesmo assim, com esses picos de liderança que o SBT teve no Rio Grande do Sul, a média, a Globo continuou na liderança nessa faixa de 2 às 3, o horário em que o SBT exibiu Chaves. Antes da gente falar da parcial de São Paulo, que é onde importa para muita gente, onde fica o reflexo, né, de audiência neste Brasil, deixa eu colocar aqui essa informação, ó. Acontece um apagão em São Paulo devido às fortes chuvas. São mais de 14 horas sem energia no momento em que eu estou gravando. Então, consequentemente, se não há energia, não tem televisão ligada, né? E São Paulo é a principal metrópole do Brasil, onde mede a audiência e que ela é parâmetro para o mercado comercial. Apesar
da baixa audiência, mesmo assim foi vice-líder de audiência, o Chaves e o Chapolin. Já no Chapolin, passando muito da Record, né, dobrando praticamente a audiência da Record, o SBT ficou na vice-liderança isolado de Chapolin a Chaves, do começo ao fim, e cresceu a sua própria audiência em relação a sábados anteriores, isso sem apagão. Nos outros sábados sem apagão, no sábado com apagão, o SBT cresceu a audiência com Chapolin e Chaves, o que é surpreendente. E aí a gente coloca na tela para você o tweet do Telemaníacos. Chaves operou milagres no SBT e cresceu 100%, mesmo com apagão em São Paulo. Eu não tenho dúvidas de que essa audiência seria bem maior em caso de condições normais em São Paulo, sem fortes chuvas, com energia nas casas, né? A gente sabe que sem energia a gente não tem nada, né? Não tem televisão praticamente, não tem nada para se comunicar, apenas o celular. E mesmo assim em São Paulo, o SBT ficou na vice-liderança isolada. Vamos aos números. Entre 2 horas e 3 e 2, o seriado marcou 5 pontos de média com picos de 5,7, garantindo a vice-liderança isolada na Grande São Paulo. E aí eu destaco também essa imagem da reta final ali, o Boa Noite Vizinhança, né, que é uma música, esse episódio termina com essa música, a saga de Acapulco, que muitas vezes é o Guarujá. Lá no SBT, deu esse pico de audiência. A Globo estava transmitindo o jornal hoje, depois foi para a reexibição de Cabocla e logo na sequência a sessão de sábado, isso em São Paulo. Em algumas outras praças é programação local. E neste momento do fim do jornal hoje, a Globo acabou caindo na audiência e fazendo o SBT ficar a 1 ponto em determinados momentos. E aí a gente dá uma olhada nas manifestações em redes sociais. O próprio SBT se manifestou logo no início da exibição de Chapolin, que não foi para todo o Brasil Chapolin, foi para apenas quem não tinha programação local, as afiliadas que não tinham a programação local. Aqui em Fortaleza eu consegui assistir o Chapolin, não teve programação local aqui em Fortaleza, então eu consegui assistir o Chapolin tranquilamente, e depois o Chaves. Só que aqui foi diferente, não começou pontualmente Chaves às 2 horas da tarde aqui para Fortaleza, entrou o sorteio local da afiliada, né, esses sorteios que tem diariamente, e depois com delay, cerca de 5 minutos de delay, a Fortaleza, que o estado do Ceará, quem acompanha pela afiliada do SBT no estado do Ceará, teve em relação à rede, em relação a São Paulo, a exibição de Chaves. Então aqui o episódio de Chaves acabou um pouquinho depois do que o restante do Brasil. Quem estava acompanhando em rede social poderia perceber essa diferença pela ordem dos acontecimentos. E aí o SBT fez aquela publicação de cheguei, né, a foto do Chapolin. Fez a brincadeira aqui também, né? E da próxima vez, vá sair do ar na casa da sua avó. Que é o que geralmente a dona Florinda fala ali pro seu Madruga, né? E aí vem o Chaves perguntando: seu Madruga, a sua vozinha, o Chaves já saiu do ar? E acompanhando, né, a todo momento aqui, ó, que nostalgia. Esse momento aqui é de partir o coração, né? Esse momento aqui. E aí esse tweet aqui é legal também, porque o SBT postou: o Brasil está feliz, todos os funcionários do SBT estão emocionados com esse retorno. Eu imagino, né? Se a gente estava assistindo, a gente se emocionou. Imagina no momento que o Chaves fica ali pra trás, todo mundo sai pra ir pra Acapulco, ele fica na vila. Ali, se você não tem um nó na garganta, você morreu por dentro. Aqui embaixo, sim, estou chorando com Chaves cantando em pleno feriado no SBT. Cara, aqui não tem o que fazer, não. Tivemos as aberturas mantidas de Chaves e Chapolin. Não mudaram as vinhetas clássicas de abertura. O que mudou foi as saídas de break. Embora não tenha tido intervalo comercial Chaves, as saídas de break, elas estão remasterizadas. E tudo isso no Dia da Criança, né? Que traz pra gente a nostalgia, a vontade de ser criança de novo, diga-se de passagem, né? Aqui a gente tem algumas parciais em tempo real, né, disponibilizadas pelo Teleguiado em várias praças do Brasil, no canal do WhatsApp deles, né? E eu tava acompanhando por lá e vendo minuto a minuto em algumas praças. Aqui, 1h52, tava no ar do Chapolin no SBT. A Globo tava com 11.4, o SBT 4.1, a Record 2.7. E aí a gente vê a liderança isolada do SBT. Da mesma forma, às 2h12, já com Chaves, 10.8 da Globo, 4.5 do SBT, 2.5 da Record. Aí a gente vai pro Rio de Janeiro às 2h16. O SBT com 5.3 contra 11.6 da Globo e 3.5 da Record. Em Belém, às 2 horas mais 14 minutos, 21 pontos para a Globo, 5.8 para o SBT e 2.8 para a Record. Essa distância do SBT para a Record no sábado, ela não é tanta assim nos anteriores. Hoje ela foi bem maior, como a gente já viu em outras matérias. 2h19 em Curitiba,
Globo 11.5, SBT 4.9 e Record 0.7. Distrito Federal às 2h19 da tarde, Globo 8.5, SBT 4.2, Record 3.9. No Recife, às 2h27, Globo 10.5, 3.7 para o SBT e 3.2 para Record. A distância lá no Recife era menor. A gente volta para Belém às 2h24, 19.1 para Globo, 6.6 para SBT, 4.2 para Record. Em Salvador, 2h26, Globo 8.5, SBT 4.9, Record 4.5. Em Manaus, a 1h25, com uma hora de fuso, né? Globo 12.4, SBT 3, Record 1.9. Em Goiânia, às 2h26, a gente tem Globo 7.2, Record 4.7 e SBT 4. Em Goiânia, terceira colocação para o SBT. Para fechar aqui as parciais, a gente teve às 12h27 no Rio Grande do Sul 5.5 para Globo, 5.2 para o SBT, 2.9 para Record. No Rio de Janeiro a gente teve 9 para Globo, 4.9 para o SBT e 4 pontos para Record. Bom, sensacional o retorno do Chaves ao SBT. Ainda não estão definidas as datas e os horários de transmissão linear no canal aberto. Falta aí esse anúncio, mas e aí, o que é que você achou? Qual foi a sua parte preferida? Deixa aí pra mim nos comentários. Gostou da audiência? Acha que poderia também ter sido melhor? E se tivesse energia na cidade de São Paulo, em várias localidades da cidade de São Paulo onde faltou energia, você acha que seria melhor, que teria ali capacidade de liderar em São Paulo? Deixa o seu comentário, não se esquece do like, esse é o Guerra da Audiência, a gente volta no próximo vídeo. Um abraço!